Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Seja muito bem-vindo. Possamos, neste momento, juntos, unidos nesta corrente de oração, buscar mais do Senhor, da sua graça, das suas bênçãos sobre nossas vidas. Que você, assim como eu, possamos nos colocar em oração. Colocar diante dele, nosso Deus, as suas orações, os seus clamores, sabendo que nele nós podemos confiar. Nós, como crentes, se já dissemos nosso sim ao Senhor Jesus, somos dele, feitura dele, e somos dele para todos sempre. Mantenhamos-nos firmes nessa fé. Escute essa palavra. Apocalipse capítulo 3, o versículo 20. É uma palavra de Jesus para mim e para ti. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amigos, irmãos em Cristo, o Senhor quer fazer morada na minha, na sua casa, no nosso coração. Ouçamos sua palavra, clamemos, oremos a Ele, elevemos honras, glórias a Ele e permitamos que Ele fale aos nossos corações. Dona Rosane, graça e paz, lá de Giruá. Seu Aparício, meus sogros. Filomena, seu Jandir, lá de Erechim. Amém. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre nós. Aqui veio o chimarrão. Tem chimarrão aí na sua casa? Dona Valdirene, boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre seu lar, sobre sua família. A Ele, nosso Deus, nosso Senhor, glórias. Glória por todos sempre. Ele é nosso Deus, nosso Pai, o Criador. Nele e por Ele que nós temos vida e vida em plenitude. Amados, que bom que estamos reunidos. É uma alegria estarmos reunidos nessa corrente de oração. Ela é uma corrente online, mas ela é real. Porque o Senhor nos diz que onde 2 ou 3 estariam reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Nós estamos reunidos, cada um na sua casa, mas na presença do Senhor. Então tenha certeza que o Senhor está aqui comigo, assim como está aí contigo. Ore, busque, se consagre mais a esse Deus e receba bênção sem medida na sua vida. Queridos, todas as quartas-feiras, nesse horário, 19 horas, esse nosso encontro de oração, partilha da palavra. E também aos domingos, 10 horas. São 2 momentos, então, através dos quais nós podemos conversar, orar juntos, partilhar e se alimentar pela palavra do Senhor. Então, que nós possamos estar conectados, né? Além disso, compartilhar
você pode compartilhar esse vídeo para que mais gente seja alcançada. Quem sabe algum amigo seu, alguém que faz parte da sua rede de contatos, está aflito, está precisando de uma oração. E ao ver a sua publicação, o seu compartilhar, ele pode estar se dedicando e ouvindo este culto e sendo ministrado pela palavra do Senhor. Então faça isso, compartilhe para que outros possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Essa é a nossa missão, e de fazer discípulos. E para fazer discípulos nós temos que anunciar a palavra. Agora ela está dessa forma tão acessível, ali tão próxima de nós. É só um clique e nós compartilhamos com os outros. Queridos, nossa saudação, Aline, Dona Ione, seu Mário, Willer, graça e paz, família, seu Írio, Dona Vânia, Jesus os abençoe, Maria Luísa, seu Zeca, Samuel, graça e paz, família. Bom estarmos conectados. E conectados na presença do Senhor, vamos elevar a Ele nossa oração. Vamos orar a Ele. Assim como eu estou aqui, junto da minha família, você aí na sua casa, junto daqueles mais próximos, possamos nesse instante estar orando ao Senhor nosso Deus. Se coloque na presença do Senhor em oração. Querido Pai, nós elevamos a Ti nosso louvor, nossa ação de graças. Nosso muito obrigado por esse dia. Nosso muito obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo alimento que temos. Obrigado por podermos ter e fazer parte de uma família chamada igreja. Obrigado pela Tua palavra, que vem para nos alimentar, nos fortalecer na fé. Obrigado por cada amigo, por cada irmão em Cristo que Tu nos concedes, Senhor. Nós Te rendemos graças porque mais uma vez nos permites estarmos reunidos na Tua presença, Senhor, podendo ser ministrados pela Tua palavra, podendo estar orando juntos como irmãos em Cristo. Acolha as nossas orações, ó Pai. Tenha misericórdia dos Teus filhos que nesse instante clamam, que nesse instante Te buscam, Senhor, querendo mais a Tua presença curadora, restauradora em suas vidas. Pai amado, é na Tua presença que humildemente nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado, cometido por pensamentos, palavras, obras ou omissões, seja contra Ti, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Perdoa-nos, ó Pai. Conceda-nos a graça do Teu perdão e conceda-nos a graça do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, nos vivificando, nos fortalecendo e nos ajudando para que, daqui por diante, nós andemos mais próximo da Tua vontade, mais próximo daquilo que Tu esperas de cada um de nós, Teus filhos, Tuas filhas. Fala aos nossos corações, ó Pai, e nos anima na fé. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dona Marinês, seu Leão, boa noite. A paz do Senhor esteja sobre vosso lar. Então veja que bênção isso. Nós, algumas famílias da Santa Semente, aqui de São Gabriel, minha irmã, sua família aí de Erechim, meus sogros lá de Giruá, veja só que bênção. Juntos em diferentes cidades, reunidos na presença do Pai, se alimentando pela Sua palavra, orando juntos, essa corrente de oração. Bênção isso. Esse é o lado que o Senhor nos permitiu descobrir. Era uma ferramenta que a gente não usava.
não fazia questão de usar, ela existia, estava aí. Mas a gente não fazia uso. Não aos domingos, quem sabe, não substitui o culto presencial, é uma lógica. Mas por que não? Dia de semana, por que não também fazer uso dessa ferramenta? E nesse sentido eu compartilho com os irmãos, essa semana, na segunda-feira, nós nos reunimos com os nossos bispos, com uma palavra de orientação, direção do nosso bispo primaz, Miguel Uchoa, e também reunidos com quase 60 reverendos de diferentes cidades, quase todo o Brasil, quase todos os estados do Brasil estavam ali representados. Então veja, nós ficamos ali quase 3 horas reunidos, conversando, sendo ministrados pelo nosso bispo, recebendo uma palavra de direção, orientação. Veja como Deus nos permitiu, e até então a gente não tinha se dado conta de que isso era possível. A ferramenta estava aí, a ferramenta já existia, mas nós não fazíamos uso. Precisou acontecer tudo isso para que a gente pudesse fazer uso dessa ferramenta e assim estar, de certa forma, também mais próximo e sendo edificados pela palavra e nos fortalecendo, nos animando mutuamente. Quanto mais próximos, quanto mais espaços de conversas nós tivermos, mais juntinhos e mais edificados pela palavra nós estaremos. Então, louvado seja Deus pelas maravilhas que opera em nossa vida. Dona Nelly, que a graça e a paz esteja com essa família. Bênção estarmos conectados. Gente, a palavra de Deus que eu quero anunciar para vocês nesse dia, neste contexto, está no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo 14. Êxodo 14. Os versículos 9 ao 14. Êxodo 14, os versículos 9 ao 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Perseguiram-nos os egípcios, todos a cavalo e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto do mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Gente, essa é uma palavra poderosa. É um momento na vida do povo de Deus muito central e que chama a atenção da gente e também fala a nós nesse contexto que nós vivemos atualmente.
Antes disso, nossa saudação, Dona Maria Freitas, a Sonilda também, a família, seu Rossano, a pequena Amália. Que a graça e a paz estejam sobre estes lares, sobre o lar de todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, que estão reunidos conosco. Queridos, é nessa palavra, nesse momento do povo de Deus, que eu quero convidá-los a olhar neste momento. Se imagine nessa cena. O alvoroço, a bagunça, que correria, que gritaria. Pois o povo de Deus, Israel, saiu do Egito, depois de ver sendo mandados sobre o povo egípcio 10 pragas. Faraó, não suportando tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte, expulsou Israel do seu território. O detalhe é que conforme eles avançaram, conforme eles foram saindo do Egito, Faraó, um tanto arrependido, um tanto com sede de vingança, resolveu mover todo o seu exército e sair à caça do povo de Israel. Que chance eles teriam? Não tinham nenhum exército, ninguém ali era treinado para lutar com espadas, enfim. Por mais que eles tivessem as espadas, eles não teriam chance nenhuma contra um poderoso exército como era o exército de Faraó. Imaginem novamente a cena. De um lado, o mar. Do outro, Faraó e o seu exército. E no meio, o povo de Deus. Quando eles estavam ali descansando de uma caminhada já de algumas horas, de frente ao mar, uma cena belíssima, né? Mas quando eles olham, eles veem o poderoso exército se achegando. E eles ali presos, sem ter para onde ir, sem ter para onde correr. Alguém podia dizer, corramos, mas para onde? Não tinha para onde correr. Pois bem, Israel estava feliz. Há 400 anos eles esperaram aquela libertação, daquela escravidão. E ela veio, ela aconteceu. O detalhe é quando eles estão caminhando, vem o poderoso exército os ameaçando as suas vidas. Todos, quando enxergam aquele poderoso exército se aproximando, entram em temor, se desesperam, menos Moisés. Veja o que Moisés diz. É o último versículo que nós lemos, o versículo 13. Êxodo 14, versículo 13. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vede, nunca mais os tornareis a ver. Alguém no meio daquela confusão, daquele pavor, estava lúcido. Moisés não estava desesperado. Ele tinha em sua mente duas coisas que me parecem que foram centrais para ele. Primeiro, Deus o chamou lá daquele lugar tranquilo onde ele estava cuidando das ovelhas junto da sua família e o confiou uma missão. Ele tinha em sua mente, Deus não ia me tirar lá da minha tranquilidade, da minha família, para que eu morresse aqui, nessa situação, dessa forma. Não. Esse não é o Deus que me chamou lá naquela belíssima cena da sarça ardente. Outra coisa. Segunda coisa que Moisés podia ter em sua mente. Se Deus fez vir 10 pragas sobre o povo egípcio e nenhuma atingiu os israelitas, não é agora que eles iriam perecer ali, naquela situação. Não. A lógica não permitia que Moisés aceitasse que
que o seu fim, o fim do seu povo estava ali, diante daquele mar. Não, ele não podia acreditar naquilo. E essa era a realidade. Ele era o único que se mantinha lúcido e com os olhos fitos no Senhor. Moisés não estava confiante em si, na sua pessoa, na sua capacidade, na sua força, ou num poderoso exército, não, porque ele não tinha exército. Mas ele sabia quem era Deus. Eis aqui o segredo, querido. Nós não estamos defronte de um mar e não temos um exército poderoso nos ameaçando. Mas estamos num tempo muito difícil, onde um vírus, algo invisível aos nossos olhos, nos ameaça a nossa vida, a vida de nossos queridos. As pessoas isoladas, não se visitando, isso gera angústia, isso gera aflição. Esse é o nosso inimigo. Mas o segredo diante desse, ou de qualquer inimigo, desse ou de qualquer outro problema que venha surgir na minha, na sua vida, é esse mesmo segredo que estava claro na mente de Moisés. Ele sabia quem era Deus. Exatamente. Os olhos, a confiança, a esperança de Moisés estavam no Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Com lucidez e fé, Moisés declara ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor fará na vossa vida, aos vossos olhos. Essa palavra vem a mim e vem a ti nesse dia. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor fará em nossa vida. Você está enfrentando problemas? Quem sabe uma doença? Quem sabe esse contexto de medo, de aflição gerado por esse novo vírus? Quem sabe um problema financeiro? Muitas vezes uma coisa leva a outra, né? Essa crise na saúde, esse desespero na saúde, vai nos levar, aliás, está levando o mundo todo a uma crise financeira, né? A área econômica, né? Qual é o seu problema? Qual é o seu inimigo hoje, nesse dia, que você tem na sua mente agora? Lembre-se dessa palavra. É palavra de Deus para nós. Não temai-vos. Não temais. Aquietai-vos. Aquiete seu coração, confie, creia no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mesmo que pareça impossível aos nossos olhos, confie. Tenha sua mente focada no Senhor. Não se apoie na força humana, na sua capacidade, mas somente no Senhor. Fé. Essa é a palavra central. E a partir disso eu também gostaria de convidá-los a uma reflexão. Quem sabe você também já ouviu, eu ouvi várias vezes, aquela afirmação: força, foco e fé. 3 palavras bonitas, né? Mas fé no quê? Ou em quem? Foco no sentido de estar caminhando em que direção? Força de quem? Vamos ler um outro texto agora do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Tem uma cena ali que vai nos ajudar a compreender essa realidade. Sobre que fé, ou fé em quê? Em quem nós devemos ter, que fará diferença.
Assim como fez a diferença na vida de Moisés. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, os versículos 25 ao 29. Assim nos diz a palavra do Senhor. Grande multidão seguia Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Veja só. Vamos abrir um parênteses aqui. Nós estamos há quantos meses? 3 meses nesse clima de tensão, aflição, isolamento. 3 meses, 4, né? Veja só, essa mulher, ela vinha sofrendo com um mal que a isolava dos outros. Ela não, se era casada, ela não podia chegar perto do seu esposo, porque ela tinha uma hemorragia. E na época, por causa disso, ela não poderia se chegar perto do seu esposo ou de qualquer outro homem. Ela não podia se chegar perto dos seus queridos. Há 12 anos. Não é 12 dias, não é 12 semanas, não é 12 meses, não. 12 anos, gente. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Glórias ao Senhor nosso Deus. Veja que Deus poderoso. 12 anos sofrendo de um mal que a isolava das outras pessoas, do convívio dos seus queridos. Veja que aqui, para ela se chegar até Jesus, ela rompeu algumas das regras, ela infringiu leis daquele contexto. Ali, escondida, sem se identificar, sem dizer o mal que ela tinha, se achega e toca, somente toca em Jesus, crendo que isso seria o suficiente para ela ser curada. E ela foi curada. Glórias ao Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. Mas a partir desse texto, eu quero chamar a atenção de um detalhe. Diz o texto que ela, naqueles 12 anos, ela padeceu na mão de vários médicos, gastando tudo que tinha. Você acha que em algum momento, diante de algum desses médicos, ela não foi com fé que seria curada? Eu creio que ela foi crendo sim. Ela foi com essa mesma determinação, essa mesma fé, acreditando que seria curada. Mas não foi. Ela somente foi curada quando se colocou diante da pessoa certa. Diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não basta eu dizer força, foco e fé. Fé em quê? Força da onde? Porque tem situações que a força humana, a minha, não muda nada. Não muda a situação. Nada vai acontecer. Ela só achou a cura quando ela se colocou diante de Jesus. Porque Ele é Senhor, o Senhor da vida, o Senhor que cura, que salva, que restaura.
sem ninguém saber, humildemente. Sabe aquela coisa de, claro, aqui de certa forma rompendo com as leis da época, porque pela lei ela não poderia se chegar perto de nenhum homem, muito menos de Jesus. Mas veja, ela rompe com isso e ali no silêncio, humildemente, sem se identificar, sem dizer o mal que ela tinha, sem chorar, sem se lamentar, ela chega ali, humilde, meio que se desviando das outras pessoas e toca a Jesus. Toca as vestes de Jesus e foi curada. Queridos, você quer cura na sua vida? Você não precisa de holofotes, você não precisa aparecer. Você só precisa ter fé. E fé na pessoa certa, em Jesus Cristo. Você precisa ir à pessoa certa, Jesus Cristo. Moisés confiava no Deus Todo-Poderoso e ele lhe deu livramento. Portanto, não basta você adotar esse princípio, força, foco e fé, se sua força não estiver no Senhor, o Todo-Poderoso. Se o seu foco não for em trilhar os passos como discípulo do Senhor Jesus, se sua fé não for em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O povo de Israel viveu algo semelhante anos depois, 40 anos depois, lá no deserto novamente. Eles estavam com os olhos na terra prometida. A terra prometida estava logo ali. Mas entre eles e a terra prometida havia um outro obstáculo. Agora não mais um mar, mas um rio, um grande rio, o Rio Jordão. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. O livro de Josué, o capítulo 3. Agora eles estavam diante de um outro momento de aflição. Aquilo que eles tanto esperavam, que eles tanto queriam conquistar, diante dos seus olhos, mas eles não podiam alcançar. Por quê? Porque tinha um rio, mais um impossível apareceu diante do povo de Deus. Um grande rio, o Rio Jordão. E novamente nessa confusão, muita murmuração, muita gente reclamando, se levanta aí outro líder, que estava lá junto com Moisés 40 anos atrás. E agora é Josué que vai a eles e diz, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo, santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Da onde veio isso? Estava todo mundo aflito, estavam reclamando, estavam murmurando, mas Josué estava com os olhos fitos no Senhor. A sua fé estava naquele Deus que os tinha feito atravessar a pé enxuto o mar. Se ele fez lá, Josué podia ter pensado isso. Se ele fez lá, agora ele vai nos deixar perecer aqui, olhando para a terra prometida? É claro que não. Portanto, santifiquem-se, ou seja, se preparem. Esse é o convite que eu também vos faço. Se santifiquemos, se preparemos para um novo tempo de vitória, para um novo tempo de celebrações, de alegria. Ainda não é agora, mas ele virá. Então se prepare. E aqui quando diz essa palavra santificai-vos, é importante nós reforçarmos que era o momento onde eles eram desafiados a, em família, como nós estamos hoje, sem o contato da comunidade, vizinhos, nada disso, em família, promoverem momentos de oração
partilhando os feitos do Senhor com os mais jovens, conversando sobre o que Deus já fez na vida do seu povo, e ali confessando uns aos outros os seus pecados, abrindo seu coração, se perdoando mutuamente. Isso é o que o povo foi desafiado a fazer quando Josué disse: santificai-vos. Então santifiquemo-nos. Vamos ler a palavra de Deus. Você tem momentos que você está mais em casa, você não pode fazer uma visita, você não pode ir para aquele baile que você gosta, você não pode ir para aquela festa que você gosta, quem sabe um rodeio, o pessoal gosta muito de rodeio aqui. Você não pode, aliás, essas coisas nem estão acontecendo, né? Então, assim como você está dedicando para assistir este culto, leia a palavra de Deus. Reveja, esses vídeos ficam gravados, tanto aqui no Facebook como também no YouTube. Então você pode rever esses vídeos, meditar novamente na palavra que aqui é anunciada. Você pode ler a palavra. Você pode procurar outras... cada pouco nós indicamos, né, cultos de outras igrejas nossas no Brasil. Você pode ouvir a pregação do nosso bispo, de um dos nossos bispos, algum colega nosso, enfim. Nós indicamos, inclusive, através dessa página, através do nosso perfil. Então, dedique esse tempo para se santificar. Ouvir mais a palavra, meditar na palavra, ser tocado, ser alimentado pela palavra. Nós precisamos disso, quanto mais melhor. Então, santifiquemo-nos, porque amanhã, logo, logo, nós celebraremos com alegria o grande feito que o Senhor fará em nossa vida. Então, independente do problema, foque no Senhor. O foco é no Senhor. A fé é em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A força vem dele. Josué também sabia quem era Deus. Esse era o segredo dele se manter tranquilo, não entrar em desespero. Ele sabia quem era Deus e sabia que eles não iriam perecer ali. Moisés, e tem um outro detalhe aqui. Percebam também a forma com que Deus age. Moisés precisou erguer um cajado e o mar se abriu. Você pode ler lá o texto de Êxodo e vai ver essa cena. Moisés erguendo o cajado, isso foi ordem de Deus, e o mar se abriu. Nesse contexto, diante do rio de Jordão, não foi assim que aconteceu. Observe aí os versículos, capítulo 3 de Josué, os versículos 15 e 16. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras, todos os dias de seca, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Agora foi diferente. Não teve cajado erguido. Apenas a arca. Aqueles que levavam a arca, conforme eles se aproximaram, conforme botaram o pé na água, aquele rio cheinho de água, transbordando água, eles, ouvindo o comando do Senhor, andaram. E quando eles botaram o pé na água, a água parou. O rio agora secou e eles passaram novamente a pé enxuto. Queridos, creia na palavra de Deus. Se Deus disse que fará, Ele fará. Não fique cruzado, esperando que o mar se abra, esperando que o rio se abra, que o problema desapareça diante de ti. Coloque o pé, avance.
faça a sua parte. Aqueles que carregavam a arca tiveram que, confiantes no Senhor, colocar o pé na água, avançar. Se eles ficassem esperando o rio se abrir, não iriam atravessar. Eles iam ficar ali parados. Até quando, não sei. Mas eles confiaram no Senhor. Eles confiaram em Deus e fizeram o que Ele lhes ordenara. E a maravilha, o milagre aconteceu. Louvado seja Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, glórias, glórias ao Senhor nosso Deus, pelos seus feitos milagrosos. Queridos, não importa o momento, a circunstância, não importa o problema que você possa estar enfrentando. O Senhor é mesmo, ontem, hoje e será mesmo por todo sempre. Em tempos difíceis, mantenha sua lucidez e mantenha sua fé no Senhor Jesus Cristo. E nele, por ele, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo em sua vida, na vida da nossa igreja. Portanto, confie, ore, se prostre diante do Senhor nosso Deus. Não confie em homens, não confie em pessoas, não. Não confie no ser humano. Confie no Senhor, que é Deus Todo-Poderoso e te ama. Ele sabe o que você precisa porque Ele sabe qual é o seu problema. A forma com que Ele vai fazer isso, bom, aí pode variar muito, mas Ele fará grandes coisas na vida de todos aqueles que crerem nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Minha irmã Tereza, já falei da Filomena, agora a Tereza também. Deus abençoe a todos nós e a todos que estão esperando por esta cura milagrosa. Amém. Esperamos e não ficamos de braços cruzados enquanto esperamos essa cura, esse livramento vir. Nós estamos fazendo nossa parte, orando, buscando, como nos disse o texto, se santificando pela leitura da palavra, pela oração, confessando, se perdoando mutuamente, buscando ao Senhor, sabendo que nele nós podemos ter vida e vida em plenitude. Então, enquanto estamos nessa espera, sigamos com os olhos fitos no Senhor. A força, nossa força, vem do Deus Todo-Poderoso. O nosso foco é caminhar, trilhar os passos de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E a nossa fé permaneça depositada nele, que é Senhor, que é Salvador. Alguma intenção de oração, gente? Compartilha aí no comentário aí, para que seja a nossa oração comunitária. Nós continuamos orando, clamando pelo nosso irmão Micael. Com a graça de Deus, ele teve uma boa melhora, mas continua a sua luta, continua a sua caminhada. Portanto, continuemos orando por ele, pela sua família. Que a paz, a graça do Senhor esteja sobre essa família, cuidando, confortando, inspirando a eles todos, de forma especial ele, Micael, que está lá no hospital, isolado, né? As pessoas não podem ir lá, então outro pedido de oração, que a gente clame para que a companhia de Deus, que é real, que com certeza está lá, mas que ele sinta essa companhia de Deus e permaneça firme na sua luta. Isso é importantíssimo. Então continuemos orando pelo nosso irmão Micael. Isso, o Írio nos lembra. Permaneçamos firmes nesse clamor como irmãos em Cristo por nosso irmão de fé, um líder de nossa igreja, Micael. Mais alguma intenção de oração, queridos? Você pode partilhar aí a sua intenção de oração. Queridos,
Nós também, como igreja, nós nos motivamos e desafiamos para que todos nos coloquemos sempre a serviço. Esse é um tempo de nós fazermos e praticarmos a caridade. Não deixemos de ajudar aqueles que menos têm. Pode ser ali bem pertinho da nossa casa, tem alguém passando necessidade, dentro desse ambiente meio desafiador que nós estamos. Tem gente inclusive perdendo emprego, então estejamos orando e estejamos também dispostos a partilhar aquilo que Deus nos concede por graça, porque sabemos que tudo vem do Senhor, como graça, como bênção sobre nossa vida. Então nós possamos praticar a caridade, ajudando-nos uns aos outros. Não só orando, mas também fazendo algo de concreto, que vai além da oração, né? Que é contribuindo de alguma forma com a vida daqueles que passam necessidade. E também, como igreja, nós precisamos que você permaneça fiel nos seus dízimos, nas suas contribuições. Essa é uma outra forma de ajudar nesse processo, porque com aqueles recursos a igreja mantém a sua estrutura, se mantém em missão, se mantém cumprindo o seu papel e na sua missão. Então, ao contribuir, ao colocar meus dízimos, minhas ofertas, eu estou criando a estrutura necessária para que a igreja cumpra a sua missão com excelência. Então, contribuamos sempre com fidelidade, sabendo que o Senhor sempre nos dá e dá em abundância. Bênçãos sem medida. Vamos orar ao Senhor, queridos? Então nos coloquemos na presença dEle, que já nos falou pela sua palavra, que nesse momento nós possamos orar, pedindo as suas bênçãos sobre nossas vidas. Querido Deus, é nas tuas mãos, é diante de ti que nos prostramos nesse instante, confiantes no teu amor, confiantes na tua graça. Pai amado, nós colocamos diante de ti nosso muito obrigado por bênçãos, tantas bênçãos que tu tens nos concedido, ó Pai. Tu tens sido um Pai muito zeloso, tão presente em nossas vidas. Venha sobre nós, venha sobre cada pessoa que está acompanhando, que está reunida nessa corrente de oração. Acolha nossas orações, aceite nossas ações de graças. Pai amado, venha com a tua graça, com teu poder sobre cada um, sobre cada família. Visita-nos com teu Santo Espírito. Vivifica-nos, fortalece-nos na fé, ó Pai. Nós confiamos em ti. Confiamos unicamente em ti, porque tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Nossa fé está depositada em ti, Senhor, nosso Pai. Pai amado, nossa oração, nosso clamor pela vida, a saúde de nosso irmão Micael. Que a tua mão poderosa toque a esse seu filho. Derrama sobre ele a tua bênção, a bênção da saúde. Também cuida de sua esposa, Josi, da sua filha, enfim, dos seus queridos. Que a tua graça, a tua paz repouse sobre todos. Amado Deus, nós também lembramos na tua presença, queridos nossos, cada família, cada pessoa, de uma ou de outra forma ligada a essa família de fé, Santa Semente. Visita cada um com teu poder, com a tua graça, enche-nos de tua paz. Fortalece-nos na fé, Senhor, para que em meio a esse contexto de medo, de desespero, nos mantenhamos firmes na fé em ti. Tu que és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que salva. Nós confiamos em ti, Senhor. Amado Deus, nós colocamos sob o teu cuidado nossos governantes, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito de nossa cidade. Instrui essas lideranças, assim como médicos, enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente. Protege, abençoa a todos na tomada de decisão, para que
tenham decisões sábias para o bem do nosso povo, teus filhos, tuas filhas. A nós como igreja, Senhor, Igreja Anglicana do Brasil, nossos bispos, cada reverendo, diácono, liderança, espalhados por esse Brasil todo e até fora do Brasil. Guia-nos, orienta-nos e inspira-nos para cumprirmos a missão que nos confia, Senhor, para fazermos a nossa parte e nos mantermos firmes e fiéis a Ti, a Tua palavra. Ó Deus, é nas Tuas mãos que entregamos essas intenções, assim as intenções que cada um coloca diante de Ti. Aceita nossas orações e sobre nós derrame da Tua bênção, da Tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Queridos, nós louvamos ao Senhor porque mais uma vez nos permite estar reunidos. Que bom que você esteve ligado até agora. Você que está assistindo essa gravação, que está disponibilizada através do Facebook, também no Instagram, também no nosso canal no YouTube. Que Jesus abençoe a todos, abençoe o vosso lar. Também nossa ação de graças deve estar conectado aí. Meu sogro, seu Aparício, esteve de aniversário. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Senhor. Nós não pudemos estar aí lhe dando um abraço, comendo aquele churrasco, mas logo logo nós faremos isso. Então, que Jesus continue o abençoando, fortalecendo, tanto no seu trabalho, como vovô, como pai, como profissional. Que a mão do Senhor esteja sobre ti, hoje e por todo sempre. Era isso, queridos? E essa semana tem outro aniversariante, né, seu Írio? Tem mais aniversariantes essa semana. Então, que o Senhor, desde já, opere bênçãos sobre a vida de cada um. Queridos, recebam a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre ti, sobre o teu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Até domingo, 10 horas. E domingo, povo da Santa Semente, tem o nosso drive-thru pastoral de tarde. Então, fiquemos ligados. Próximo domingo. Jesus te abençoe. Até domingo.